O ex-presidente Jair Bolsonaro será ouvido na sede da Polícia Federal em Brasília sobre o caso das joias árabes. Além dele, outras 9 pessoas também devem prestar depoimento hoje, todas no mesmo horário. Entre elas, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro César Cid, melhor dizendo, conhecido como Mauro Cid, e o coronel Marcelo Costa Câmara, que é apontado como o operador de um gabinete paralelo de inteligência e segurança do ex-presidente. Os outros nomes estão sendo mantidos em sigilo pela PF. O primeiro depoimento sobre o caso foi prestado no dia 8 de março por um membro da comitiva do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que foi à Arábia Saudita em 2021. Na ocasião, 2 estojos com joias foram recebidos pelo governo brasileiro. Após o caso ser revelado pelo jornal Estado de São Paulo em março, os 2 estojos foram entregues às autoridades, assim como um par de armas que foi dado pelos Emirados Árabes a Bolsonaro. Já o terceiro pacote com joias que constava no acervo pessoal do ex-presidente foi entregue ontem à União pela Defesa de Bolsonaro. A Receita Federal impõe que todos os produtos com valor superior a $1.000 sejam declarados na entrada ao país. Como se trata de um presente ao governo brasileiro em uma missão oficial nos países árabes, os estojos deveriam ter sido incorporados ao patrimônio da União. Como isso não aconteceu, a Polícia Federal decidiu investigar o caso. A gente reforça que a legislação sobre o que é, de fato, acervo da União mudou bastante nos últimos 22 anos. Em 1991 foi criada a primeira lei no governo Collor, mas ela não citava troca de presentes. O assunto só foi mencionado em 2002, quando Fernando Henrique Cardoso regulamentou essa lei por meio de um decreto. Ainda assim, a interpretação da lei ficou ambígua, ou seja, o que era dado em cerimônias oficiais virava público e o restante entrava naturalmente no acervo pessoal do presidente. Foi somente em 2016 que o Tribunal de Contas da União decidiu reformular a legislação com base no princípio da moralidade. Ficou definido, então, que todos os documentos bibliográficos e presentes recebidos pelos presidentes em visitas ou viagens oficiais são tidos como patrimônio da União. Para debater as possíveis repercussões do processo de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, a gente convidou para o painel de hoje o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, e o desembargador aposentado e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori. Sejam os dois muito bem-vindos. Boa tarde. Eu vou começar por você, Cacai, porque a gente tem recebido aqui muitos parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu mesma entrevisto muitos deles por aqui, que dizem que há um entendimento de que isso poderia ser um presente, poderia ser colocado no acervo pessoal do presidente, sim, que a lei ela não é muito clara. Existe espaço para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro alegar que não há, então, um arcabouço jurídico definido no país sobre o assunto e que, por isso, os presentes poderiam ser considerados pessoais? Luciano, alegria estar aqui com você outra vez. Acho que a sua explicação inicial do programa já define um pouco o que está acontecendo. Doutor Ivan, prazer falar com o senhor. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que o Bolsonaro sairá hoje, muito provavelmente, indiciado da Polícia Federal. Há até um certo simbolismo, né, que o Bolsonaro esteja sendo provavelmente indiciado, no mínimo por 2 crimes, que seria peculato e descaminho, um dia após o grande companheiro dele, essa trajetória fascista de governo, que é o Trump ser indiciado por 34 acusações criminais nos Estados Unidos. Eu acho que esse crime, esses fatos que estão sendo elucidados, agora vai começar os depoimentos, é muito raro, eu sou advogado criminal, só faço isso na vida. É muito raro ter um episódio com tantas provas, inclusive com filmagens, com depoimentos que terão que ser agora tomados. É claro, a Polícia Federal faz muito bem ao tomar todos no mesmo horário, porque, evidentemente, essas pessoas que participaram, ajudante de ordem, aquele que foi com o avião, partiu com o avião do Estado para pegar no último dia de governo estas joias, quer dizer, essas pessoas vão ter oportunidade de contar o que realmente aconteceu.
É claro, está tudo filmado, é raro você ver uma materialidade tão bem comprovada. Então, na minha visão de advogado, o Bolsonaro deve ser indiciado, certamente por peculato e descaminho, mas isso não significa, Luciana, que essa investigação está chegando ao fim. Porque, na realidade, eu tenho conversado com pessoas que participam de alguma forma da investigação, na realidade, nós temos ainda uma outra investigação no bojo desse mesmo inquérito, que é a hipótese de corrupção. Os valores doados ali, a gente fala doados, que essa é a expressão que foi usada por eles, de mais de 20 milhões, eu tenho um especialista que funciona com joias de alto valor, assim, empresas como a Chopar, diz que é bem mais de 20 milhões. Esses valores, ainda assim, ainda que seja o presidente da República, não é comum, ainda que venha da Arábia, não é comum valores desse montante. Então, está sendo feita a investigação, claro que essa é uma investigação mais sofisticada, porque existe a imunidade do outro país, para saber se há alguma relação, não estou dizendo que há, eu não quero ser leviano, mas se há alguma relação com a venda daquela refinaria que foi feita com valores bem inferiores aos valores de mercado. Então, acho que hoje o Bolsonaro, é bom que ele esteja com um advogado novo, eu faço votos que tenha a possibilidade de fazer um bom trabalho, porque serão vários os outros inquéritos que começarão agora a tomar corpo, e este, especialmente, da joia, é um inquérito, de certa forma, fácil. Materialidade absolutamente comprovada, a autoria, nós temos um pouco que agora fazer uma mais, na minha visão, a autoria do Bolsonaro me parece muito clara, mas quem mais, se os mulas, de alguma forma, participavam, eles agora não têm a oportunidade de falar. Hoje ainda, uma forma inteligente da Polícia Federal, que é muito competente, de fazer essa investigação. Então, hoje nós teremos provavelmente um indiciamento do ex-presidente da República por 2 crimes, pelo menos, e eu espero que a investigação não termine por aí, porque, embora muito mais sofisticada e muito mais difícil, é necessário ir a fundo nesse episódio que, de alguma forma, sensibilizou o país, porque são muitos os episódios que têm que ser investigados, da pandemia, o excesso de abuso, uma série de outras questões. Mas esse da joia, Luciana, ele fala fácil para o cidadão. O cidadão entende exatamente o que é uma pessoa dizer que recebeu um presente personalíssimo, chega a ser engraçado, de 20 milhões de reais. O presente, um dos estojos de joias, custa 16 milhões de reais, é o estojo mais caro, né, Cacai? Só para a gente lembrar aqui, e tem outros estojos que aí tem relógio de 500 mil, mas não chega a 20 milhões de reais. Eu preciso fazer a conta, não sou muito boa de matemática, mas eu acho que somando tudo não deve chegar. Chega, Cacai? O que eu estou lhe dizendo é que eu tenho uma amiga que é especialista exatamente em joias desse tipo, de altamente valorosa, que ele disse que aquele preço de 16 milhões e meio é um preço que se dá para efeito porque vai ficar na Caixa Econômica Federal e tal, mas que no mercado vale muito mais. Agora, se fosse 15, 18, de qualquer maneira, a gravidade do crime é a mesma coisa. Muito bem, Cacai, é porque cabe a mim aqui sempre trazer as informações da maneira mais correta, mais límpidas possíveis, inclusive a refinaria que você fez referência aí é a Landulfo Alves, que fica na Bahia. Vou falar agora com o Dr. Ivan Sartori ainda sobre esse mesmo tema. Ivan, eu queria saber se existe possibilidade de alegação, é a mesma pergunta que eu fiz aqui ao Cacai, de alegação de que esses presentes poderiam ser considerados personalíssimos. Pode haver alguma forma de defesa aí do ex-presidente dizendo que foi um mal-entendido? Luciana, cumprimentar você, cumprimentar o Dr. Cacai, cumprimentar quem nos ouve, nos vê. Olha, na verdade, eu não vejo realmente, ela está vendo aí do Cacai, eu não vejo crime nenhum nessa situação. Nós temos aí uma lei, a 394, de 91, né, e o decreto 4344/2002 do Fernando Henrique, que se refere a documentos, acervo documental. Fala de troca de acervo documental, museológico, bibliográfico, etc. E tal. Não se refere absolutamente a nenhum presente desse nível. É verdade que o artigo 3º da lei menciona ali, há uma menção a objeto tridimensional, mas isso no contexto de documento. Então, não há uma regulamentação a respeito dessa situação. E nós não podemos, efetivamente, tipificar essa conduta com base no 312 ou descanso, seja diante da situação. É um
um chefe de Estado que esteve ali no exterior e recebeu efetivamente presentes ou financiamentos que são comuns nessa atividade, nesses encontros. Nós temos o Lula mesmo, o Lula 591 itens, isso é reportagem que eu tenho aqui na minha mão, 591 caminhões e caminhões do presidente Lula do Palácio da Alvorada quando ele se retirou. Houve uma polêmica e institutos, os presidentes já fundaram institutos. Collor tem instituto, Fernando Henrique tem instituto, Itamar Franco tem instituto, Lula tem instituto, muita coisa estão ali nesses institutos. Então, primeiro, nós não temos aí uma previsão clara a respeito de presentes trocados dessa forma em missão de Estado. Trata a lei efetivamente, tanto a 8394 quanto o decreto 4344, tratam de documentos, acervo documental, e não existe essa clareza. Ele só fala quais são os documentos privativos do presidente e quais não seriam, mas fala em documentos, e absolutamente não fala em presidente. Tanto é assim que a coisa só ficou mais ou menos definida em 2016, em março, quando o TCU decidiu efetivamente em relação aos ex-presidentes, inclusive a Dilma e o Lula, que levaram vários presentes e não houve essa celeuma, não houve essa discussão. Agora, pode até haver uma questão ética, uma questão ética, mas crime, diante da peculiaridade da situação, inclusive na entrada do país, é uma situação diferente, totalmente extravagante. Não é simplesmente um cidadão que traz clandestinamente joias, etc. Simplesmente houve o presenteamento, né? E o presenteamento e houve, então, o ingresso no país. Mas assim que o Tribunal de Contas decidiu em março deste ano, 15 de março deste ano, que os presentes deveriam ser devolvidos, eles estão sendo devolvidos imediatamente. Eu não vejo razão para essa polêmica que não cercou nenhum dos presidentes anteriores, principalmente o Lula, que levou 500 e tantos presentes, 591 presentes, não estou nem aqui entrando no mérito, reprovando Fernando Collor. Então, isso já foi muito discutido, e você mesmo já fez um apanhado da situação, muito bem feito, que a situação realmente não é clara, está bem definido. Desde o governo Collor, 90, 91, isso já mudou umas 3, 4 vezes, se não me engano, 3. Então, isso não está definido claramente na legislação. O que eu vejo? Há uma polarização política muito grande. Nós tivemos uma eleição que foi vencida por uma margem muito pequena de votos, e nós estamos vendo que o presidente sofrerá, sim, perseguição política. Se não for por isso, se não fosse por isso, seria por algo. Inclusive aquela reunião com os embaixadores, que hoje é objeto de inquérito do TSE, que eu não vejo nenhum problema em um presidente se reunir com os embaixadores. Então, tudo que o Bolsonaro está fazendo, e olha, eu não sou bolsonarista, eu estou sendo isento, estou falando sinceramente, eu estou sendo isento. Tudo que o Bolsonaro está fazendo tem maior destaque e há uma perseguição clara política nesses pontos. Eu penso isso. Agora, tecnicamente, tanto a lei 8394 como o decreto 4344, nenhum desses diplomas fala em presente, fala em documentos, acervo documental. Então, se tratando de direito penal, como não tem um tipo definido nessa situação, e nem há possibilidade da norma penal em branco, você pegar lá, por exemplo, o peculato e associar a esses diplomas, né, a chamada norma penal em branco, nem há possibilidade disso, porque não há uma definição clara. E não há lei anterior que o previna, isso é básico e constitucional. Então, com a devida vênia, me parece que com a devolução das joias, a definição da questão no TCU, eu acho que não tem mais o que conversar sobre esse assunto. É que virou uma polêmica séria, porque a questão é política. Doutor Ivan, me deu aqui elementos para uma série de perguntas e também de considerações. As primeiras considerações são que, no entendimento de 2016, o ex-presidente Lula, agora atual presidente, então, em 2016, ex-presidente teve que devolver, sim, uma série de presentes e pagou os que ele não achou aí um valor que eu não vou me recordar agora nesse momento, mas eu sei que ele pagou em 10 vezes os presentes que não foram achados. O mesmo entendimento foi para Dilma Rousseff e o TCU deixou de cobrar alguns presentes não achados porque era um valor irrisório. Aí a minha pergunta é se o valor desse presente ser altíssimo,
do ex-presidente agora, Jair Bolsonaro, se isso conta muito para esse caso e se também as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deu algumas versões, então, sobre esse fato. Mas eu vou lhe pedir para congelar e ficar com essas perguntas na cabeça, porque eu preciso fazer um brevíssimo intervalo e vou voltar com vocês na volta. Na volta eu falo ainda com o Ivan Sartori e o Cacai aqui sobre esse depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje a Polícia Federal, daqui a pouquinho às 2h30, e sobre os desdobramentos possíveis. A gente está falando da forma jurídica aqui. Fica com a gente. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. As ofertas do Grande Barato de Páscoa da Fast Shop estão imperdíveis. Compre produtos com até 50% de desconto, entregue em até 2 horas e frete grátis para Fast Prime. Divirta-se onde estiver com a caixa de som Bluetooth JBL Boombox 3. Aproveite um cinema em casa com a Smart TV 4K Samsung Neo QLED 55 polegadas. E curta seus jogos com o smartphone Samsung Galaxy A54 5G. Baixe o app ou vá a uma loja da Fast. Corra, estoques limitados. Cuidar é valorizar o que a sua empresa tem de mais importante, a saúde dos funcionários. Conte com a Bradesco Saúde. Bradesco Saúde. Com você, sempre. Minha paixão pelo futebol começou aqui, na rua. Me esforcei, me dediquei e fui construindo a minha carreira. E eu posso afirmar, um lance certo muda a sua vida. Como fazer um consórcio em Bracon? Saia da torcida e realize seus sonhos. Conquiste sua casa nova com quem já realizou mais de 550 mil sonhos. Garanta seu carro zero com quem tem 34 anos de história. Em Bracon, sempre o melhor lance. Podemos ser violentos, cruéis, egoístas. Mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias, quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos, pessoas que precisam de cuidados de saúde, vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. O Grande Barato de Páscoa da Fast Shop chegou recheado de ofertas. É hora de comprar com até 50% de desconto, entregue em até 2 horas e ainda frete grátis para Fast Prime. Aproveite notebook Asus Intel Core i5 para ter mais produtividade. Refrigerador Multidor Electrolux Frost Free 581 litros para modernizar a cozinha e soundbar JBL para garantir a festa. Baixe o app ou vá a uma loja da Fast. Corra, estoques limitados.
Visão CNN de volta. Daqui a pouco, você sabe, às 2h30 da tarde, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser ouvido na sede da Polícia Federal em Brasília sobre o caso das joias árabes. Além dele, você sabe também, outras 9 pessoas também devem prestar depoimento hoje, todas no mesmo horário, entre elas o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e o coronel Marcelo Costa Câmara, que é apontado como um operador de um gabinete paralelo de inteligência e segurança do ex-presidente. Sobre esse assunto, eu conversava aqui ainda agora com o Cacá e Ivan Sartori. Fiz uma pergunta aqui ao doutor Ivan Sartori, que diz respeito exatamente a essa... Lembra das perguntas, né, doutor? Se o ex-presidente Jair Bolsonaro agora, nesse momento, tem quais os desdobramentos que ele vai ter agora. E, doutor, eu peço desculpas, eu mesmo esqueci das minhas perguntas. Eu vou virar meme na internet. Posso falar? Porque eu vejo o seguinte, eu falo, né? Bom, eu vejo justamente isso, né? Desdobramentos serão efetivamente, a polícia vai fazer a investigação, né? Haverá aí uma apuração prévia a respeito de inquérito e tudo mais, depois pode acontecer algum desdobramento em termos de processo, né, com denúncia, mas eu não acredito que chegue a tanto, porque, na verdade, como você já tinha feito o apanhado, e eu estou dizendo aqui agora, não existe norma clara a respeito da situação. Isso vinha sendo tratado de uma forma política, isso vem sendo tratado de uma forma política. Não é? Agora que começou com o enfoque dado pela imprensa, etc. e tal, começou a trazer à lume, né, a necessidade de regrar muito bem essa situação. Agora, pode ter havido, talvez, quiçá, uma falta ética, pode até acontecer, mas crime, absolutamente, não me parece que tenha chegado a tanto, porque nós não temos aí clara definição dessa questão dos presentes, tanto que esses 2 diplomas, 8394 de 91 e 4344, que é o decreto do Fernando Henrique, tanto um quanto o outro falam em acervo documental, o tratamento do acervo documental. Aliás, a finalidade desses 2 diplomas nem é regulamentar a troca de presentes. A finalidade desses diplomas é cuidar do acervo documental destinado ao presidente da República, né, que inclusive pode ser até delegado para particulares, dependendo do convênio da situação que é. Então, nem existe previsão a respeito dessa questão da troca de presentes. Agora, nós temos 2 acordos do TCU, né? Então, tem que ser observado, mas um acordo efetivamente não pode levar a uma punição, a levar a uma situação efetivamente, um acordo, um precedente não pode levar efetivamente a uma tipificação do crime. É preciso lei, e lei muito clara, porque não há crime sem lei anterior que o preveja ou previna. É assim que nós vemos a situação. Ô, Cacá, dá para fazer o paralelo aí com que o paralelo entre os presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo então ex-presidente Lula e também ex-presidente Dilma Rousseff? Dá para traçar esse paralelo e a lei não é clara, ô Cacá? Luciana, a lei é claríssima. É um caso clássico de peculato, talvez um dos casos mais fáceis de ser elucidado, porque está tudo filmado. De certa forma, o doutor Ivan pode, acho, ficar tranquilo que não há nenhuma politização desse fato. O que há é que, de certa forma, até de maneira vergonhosa, a tentativa de escamotear, de entrar com essas joias no Brasil, sendo filmado, depois mandar um ajudante de ordem pegar um avião do Estado para ir até São Paulo, para poder também forçar aquele funcionário da Receita Federal, que, por sinal, felizmente tem estabilidade e resistiu ao N ataques do chefe dele direto, depois do diretor da Receita Federal, até o secretário da Receita Federal e também daquele que estava lá em nome do presidente da República. É de uma clareza solar, não há nenhuma politização. A Polícia Federal está fazendo o trabalho técnico que tem que fazer. O peculato é exatamente isso. Eu ouvi, por parte de uma pessoa da família Bolsonaro, falar que esse presidente era personalíssimo. Eu acho que é uma visão deturpada do que é o mundo. O Tribunal de Contas tanto já fez a sua definição que determinou que fosse entregue de volta aquelas joias. Então, o que nós estamos tendo agora é uma definição de autoria, Luciana. Você tem a materialidade efetiva, eu acho que o tipo penal está posto, nós temos peculato, nós temos descaminho. Repito, acho que tem que continuar a investigação
para saber por que umas joias desse valor foram dadas ao presidente da República, se isso tem alguma coisa a ver com a refinaria. Também é muito mais sofisticado, porque tem imunidade do Estado que doou, que deu, que presenteou ou que fez alguma conduta também ilegal. Isso aí não é só imoral, não, é absolutamente ilegal, não tenho dúvidas. Então, para mim, a questão da materialidade está posta. Esse crime é um crime de facílima definição jurídica, é um crime também de facílima comprovação da materialidade, porque está tudo filmado. E as pessoas acostumadas que estavam, especialmente daquele grupo do Bolsonaro ali, que fizeram 150 viagens daquele país em 4 anos, essas pessoas estavam acostumadas a dar carteirada. Você vê que o ministro volta para um lugar que não poderia voltar mais, que já tinha passado daquele ponto específico ali, qualquer outro cidadão não voltaria, para tentar ver se recupera. As joias estão entrando clandestinamente, escamoteadas de forma vergonhosa para o país. É um presidente da República, fala em nome do país. Bem, eu penso que a Polícia Federal está fazendo o trabalho correto, a questão agora é técnica. A definição do crime me parece absolutamente fácil de delinear. A questão da autoria que é importante agora nessas pessoas que estão sendo ouvidas ao mesmo tempo. O Bolsonaro, obviamente, estará, para mim, indiciado ao final da tarde, e aqueles que, de alguma forma, ou agiram como mula, ou tentaram interferir de maneira indevida. É muito importante nós valorizarmos o trabalho desse funcionário da Receita Federal. Um homem íntegro. No Brasil, infelizmente, hoje, a pessoa cumpre o seu papel e tem que ser elogiada. Mas esse cidadão, se não tivesse estabilidade que o Guedes e o Bolsonaro tentaram tirar do funcionário público, se não tivesse estabilidade, talvez não tivesse a coragem de simplesmente impedir que o crime fosse feito. E aí, veja bem, eles queriam que ele devolvesse. Se tivesse devolvido, essa história não estaria hoje sendo discutida no Brasil inteiro. Eu acho que a materialidade está posta, a questão jurídica é razoavelmente simples, agora é a definição de autoria que a Polícia Federal está fazendo com muita competência. Última pergunta para os dois, e a resposta a essas perguntas devem ser bem curtas mesmo, claro. Do ponto de vista jurídico, é melhor para o ex-presidente ficar calado ou falar no depoimento? Do ponto de vista político, Cacai, com você. Não, eu sou advogado criminal, cliente meu sempre fala, eu acho que ficar calado presume que vai haver o poder judiciário. O advogado tem que tentar fazer com que o inquérito resolva as questões de uma forma clara, ainda que seja difícil, mas é para isso que existem bons advogados. Então, eu acho que ele deve falar. Politicamente é uma outra questão. Esse caso não é um caso político, esse caso é um caso jurídico, é claro, com todo o simbolismo do presidente da República e depor, e repito, com a coincidência incrível que o líder dele, o Trump, foi indiciado ontem em 34 imputações criminosas. Eu acho que ele deve falar, deve encontrar uma saída jurídica, porque todo mundo tem o direito à defesa. Muito bem. Do ponto de vista jurídico, o ex-presidente deve calar, doutor Ivan, ou falar? E do ponto de vista político? Eu reitero, dizendo efetivamente, enfatizando que não há crime aí. Entretanto, está a persecução, aí está o inquérito, ainda não chegamos à persecução penal, mas nós temos aí o inquérito, e evidentemente que o presidente deve explicar e manifestar e dizer o que aconteceu. Agora, você tem imagens, filmagens, determinados fatos detalhados e que não são crimes, de nada adianta. É a mesma coisa que se filmar um adultério e se pretende dizer, olha, está provado, está tudo pronto, está tudo certo, mas adultério não é mais crime. Então, o caso aí, não sendo crime, essas filmagens pouco importam, essas colocações pouco importam. Importam, sim, para nós podermos regulamentar isso, muito bem regulamentado, e também para que se veja se houver algum deslize ético, efetivamente, paciência. Mas o fato é que eu não vejo crime e acho que o presidente deve explicar muito bem tudo o que aconteceu, e ele vai fazê-lo, porque aquele que não deve, não teme, e aquele que realmente não está mesmo em curso nenhum dispositivo penal, muito mais ainda, que deve se manifestar e dizer exatamente isso. Então, que se manifeste o presidente e que diga exatamente o que aconteceu, porque aí nós temos uma visita de chefes de Estado e uma situação que desenrola. Agora, dizer que isso envolve corrupção, isso é desumir uma coisa que nem tem início para se saber disso. Isso é mera especulação. Tá certo. Ivan, Sartori e Cacai, eu agradeço mais uma vez aqui por mais um debate entre vocês, discordando, mas trazendo aqui pontos importantes para a gente. Eu agradeço mais uma vez, obrigada, bom feriado para vocês.